Olá, queridos, pastor Martinho Monteiro. É sempre uma honra estar aqui ministrando na Aleb. Não é a primeira vez. Desde o início da Aleb eu tenho recebido o convite do meu amigo Bispo Simões e é muito bom estar de volta e ver o que Deus está fazendo. Com certeza é uma responsabilidade ministrar para líderes, mas também é um momento muito especial. Eu estou aqui, eu quero participar de tudo que Deus está fazendo, de todo esse recomeço que a Aleb está vindo com muita força para a glória do Senhor. Vem você também com a gente. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Vem me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, me ajuda, faz meu coração ouvir tua voz. Vem me envolver, me chama pra perto, Senhor, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor. Você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você
você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. A LEB não tem patrocínio. A LEB é um trabalho feito de diretores, pessoas que ajudam, colaboram para que ela funcione. Então nós temos despesas, preletores, nós temos filmagens, nós temos mídia, nós temos uma divulgação, temos lembranças que são sorteadas e temos algo que nós fazemos com todo o nosso coração. Queremos apresentar o melhor para os pastores. Então nós ministramos aqui as ofertas. Você fica à vontade, que ela é feita para esse projeto, para esse trabalho. Amém? Eu queria convidar o pastor Jorge Marques para cá. Ele vai estar orando, né, pelo preletor. Que é o nosso amado pastor Martim Monteiro. Acho que todo mundo aqui conhece o pastor Martim Monteiro, né? O pastor Martim Monteiro, ele é pastor da Assembleia de Deus, né, aqui em Alcântara. Também ele agora está na frente de uma rádio, que ele vai falar sobre ela. Eu já estive lá
no debate dessa rádio. E hoje está com um alcance incrível, tem feito um trabalho excepcional, né? E o pastor Martim Monteiro já esteve ministrando algumas vezes conosco aqui, e eu tenho certeza que Deus tem algo para mim e para você aqui nesta noite, né? Evidentemente, Deus não ia permitir que você viesse aqui e algo sobrenatural não acontecesse na sua vida. Eu creio nisso, amém? Pastor Martim Monteiro, pastor Jorge Marques vai estar orando pelo... Você pode estender a sua mão para o Martim Monteiro. Pai Santo, muito obrigado por esta noite feliz que o Senhor nos concede para estarmos aqui neste culto, louvando, glorificando e adorando o Senhor. Agora, Pai, uma bênção especial sobre a vida do teu servo, pastor Martim Monteiro. Que ele seja usado pelo Espírito Santo para nos transmitir a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós oramos agradecidos e todos digam amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu estou bem debilitado por causa de um forte resfriado. Ontem tinha um compromisso, sábado tinha um compromisso em Duque de Caxias, eu não consegui ir lá, pedir perdão ao pastor, vamos marcar para uma próxima. Um sábado eu estou menos pior, mas estou aqui para compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor. Está comigo a minha esposa, pastora Araci. Fica de pé, meu amor. Vocês querem receber a minha chefa? Aplauda o Senhor. Eu não sei se hoje eu convidei alguns alunos do seminário. Temos aqui representantes. Levanta aí meus alunos do seminário, por favor. Alguns... Oh, que bênção, olha. Meus alunos vieram, bispo. Amém? Vocês querem louvar a Deus pela vida desses estudantes da palavra de Deus? Digam amém. Sejam bem-vindos. Povo que ama estudar a palavra. Queridos, deixa eu falar um pouquinho da rádio. A rádio é uma grande bênção. Você sabe quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem, é que todas as coisas contribuem para o bem. O meu patrão, Edson Albertassi, ele foi procurado por um velhinho chamado Isaías de Souza Maciel. Quem já ouviu falar? O Isaías de Souza Maciel tinha uma rádio fechada, parada, uma rádio AM, que dava prejuízo. Foi famosa num período, Rádio Boas Novas, e ninguém queria aquela rádio, porque rádio AM é uma rádio que gasta muito, os transmissores são valvulados, toda hora sai do ar, não tem mais transmissor, não tem mais válvula para repor. Não é? Pensa numa bomba, era uma bomba. E o Isaías foi para ele e falou, não, você tem rádio lá em Volta Redonda, fica com essa rádio. Ele falou com o velhinho, falou, não, Deus mandou dar rádio para você. Ele falou, eu não queria. Mas quando o velho usou o nome de Deus, ele chama de velho com carinho, ele falou, como é que eu vou ficar se ele disse que Deus mandou me dar a rádio? E aí ele ficou naquele desespero, com a rádio, sem saber o que fazer. Fechada, tomando multa. E aí, depois de uns 8 anos sem saber o que fazer com aquela rádio, que também ninguém queria, e ele não queria, o pastor ainda estava vivo, já é centenário, e ele não queria magoar aquele homem que chamava ele de filho. Bem, o que aconteceu é que as rádios AMs foram sendo retiradas, o governo propôs dar em troca um canal de FM, mas não preparou nada para ninguém.
deu uma faixa estendida no FM, que era mais um castigo do que um prêmio. A faixa estendida é a faixa ali dos 70 alguma coisa, né? A rádio começa nos 87 e quem estava nos 70, o rádio não tem rádio fabricado para ter essa frequência. Mas era uma esperança. E aí ele recebe a rádio e, de repente, a mão de Deus começa a agir, sai o FM e alguém diz para ele assim, ó, tem umas mudanças aí, você não vai lá para aquela faixa de 70 não. Deram uma faixa para você, 96.9. Corre para ver se é verdade daqui e dali. Era verdade, deram uma faixa 96.9. Uma faixa para 25 mil quilos. A oportunidade de colocar a antena lá no Morém, porque essa rádio ela é de Petrópolis, e muita coisa aconteceu. Não achar lugar para colocar lá, achar alguém que queria vender um terreno, e aí tinha um pedacinho de terra, né, abandonado de uma velhinha acima da torre da rádio Melodia. A Melodia sempre cantou que ela era a torre mais alta do Rio. Não era assim que eles cantavam, a musiquinha dele? Bem, a rádio Maravilha FM se tornou a torre mais alta, o terreno era acima da Melodia. Mas as coisas foram continuando. O milagre de Deus é perfeito. Diga comigo, o milagre de Deus é perfeito. Alguém ficou reclamando no Ministério das Comunicações porque a rádio estava atrapalhando. Tem uma rádio em São Pedro da Aldeia, de um evangélico também chama-se Rádio Sudoeste. Paulinho de Jonas é um homem que tem uma rádio há muito tempo lá, ele é dono de umas pedreiras e a frequência dele lá é 96.9. Tem um aqui também para o lado da Costa Verde, também é. E eles ficaram reclamando, e aí mandaram chamar o nosso patrão lá e disseram para eles, nós vamos ter que tirar você daquela frequência, tem muita reclamação, mas olha, a gente vai tirar, vai dar uma frequência boa e a gente vai quadruplicar a potência da rádio. A rádio não vai ter 25 mil quilos, a rádio vai ter 100 mil quilos. E a frequência, ficou todo mundo preocupado, mas que frequência é? 94.5 vai ser uma frequência livre, vai pegar em todo o estado do Rio de Janeiro. Só Deus pode fazer isso, sim ou não? Por uma rádio que ninguém queria, uma rádio que deu prejuízo durante 8, 10 anos, uma rádio que deu multa, depois Deus reverteu tudo, as multas foram sendo retiradas e agora nós temos uma rádio novinha. Eu fui convidado para trabalhar nessa rádio, também é um milagre de Deus, eu já estava fora de rádio há algum tempo, fazendo outra coisa, cuidando de outras coisas, e aí recebi um convite para comandar o debate lá e cuidar de uma parte da produção da rádio. Então, eu estou lá, a rádio, entre 29 emissoras, em 11 meses, a rádio de 29ª partiu para a 14ª. Nós somos a 14ª emissora mais ouvida no Rio de Janeiro. Isso já tem um ibope de 2, 3 meses. Dizem que cresceu. A rádio ainda não mudou de frequência, não mudou de potência, mas você vai para Araruama ouvindo a rádio, vai para Silva Jardim ouvindo a rádio. Eu fui pregar esses dias lá dentro de Tanguá, num lugar chamado Posse Coutinho, uma igreja congregacional lá. Nós fomos ouvindo a rádio como se tivéssemos com som local. Então, são coisas que Deus está fazendo e eu estou muito feliz por participar dessas coisas que Deus está fazendo. Amém? Já levei alguns companheiros lá. Tem muita gente ainda com medo, porque a palavra debate assusta alguns. Nós só usamos o nome debate, é um bate-papo entre amigos. Lá ninguém incita ninguém a brigar, muito pelo contrário. Hoje nós tivemos um debate sobre anjos. E a gente deu muita gargalhada entre nós pastores, porque eu falei, olha, se aparecer um pastor, crente pode fazer oração a anjo?
E eu falei, se aparecer um pastor brincando com eles, que aceita fazer oração e acender uma velhinha para anjo, eu pago um almoço na churrascaria. Não apareceu ninguém, né? E eu evitei, né, ter essa despesa. Eu achei que ia aparecer alguém só por causa da almoço, mas ninguém teve coragem, né? Mas, queridos, somos um debate diferente, descontraído. A forma que nós usamos para ministrar para pessoas tem sido aprovado por Deus e também pelos homens. O Bispo Simões já participou lá, vamos, né, tem muita gente, pastor Hélio também participou, tem mais alguém aqui que já participou, né? Tem muita gente ainda numa fila, né? Tem gente, não me leva agora não, deixa eu ver primeiro, eu não estou com medo de dar briga, ninguém briga lá, pastores, tenho certeza que o pastor Wellington vai querer voltar, Bispo Simões vai querer voltar, foi benção, não foi, pastor Wellington? Está lá? Então, nós estamos criando um novo momento, um novo tempo. Eu tenho certeza que a rádio ainda vai abençoar a vida de muita gente, o ministério de muita gente, muitas igrejas no nome de Jesus. Amém? Bem, antes, deixa eu descer. A idade que eu tenho já não me permite ficar subindo e descendo, mas eu queria descer um pouquinho, porque eu vou pedir a ajuda de vocês aqui. Você sabe que algumas igrejas, os pastores fazem assembleia para decidir coisas, sim ou não? Tem igreja que o pastor decide ele sozinho, tem igreja que decide ele, a família dele. Eu não estou criticando modelo nenhum, não, né? Eu só estou dizendo que existem vários modelos. E tem aquele modelo onde faz-se uma assembleia e aí você decide alguma coisa. Eu queria aproveitar, com a sua permissão, transformar isso aqui numa assembleia. E eu estou pensando em excluir um pastor e eu queria expor o caso dele para vocês, para a gente decidir se a gente expulsa esse pastor ou não. Vocês vão me ajudar? Eu preciso da ajuda. Vocês topam me ajudar? Não, ainda não começou o debate, não. A dinâmica vai começar. Calma, coração. Eu preciso avisar isso, né? Mas não posso estragar a surpresa. Essa é a dinâmica da coisa. Então, vamos lá. Imagina você que você tem um pastor com você, dirigindo uma igreja já há algum tempo. Você não tem tanta concorrência, porque hoje o grande problema, né, é a concorrência. Eu me lembro, há 28 anos atrás, quando iniciei, recebi uma congregação de Porto da Madama com 5 velhinhos ali no bairro do Galo Branco. E eu me lembro que nadava de braçada. Por quê? Porque não tinha concorrência. E tinha um negócio fantástico, pastor Wellington. Tinha um bendito de um baile funk na quadra do Pericá. Pastor, o senhor... irmão, tinha um baile funk lá. E o juiz mandou acabar com o baile funk. Fiquei muito triste. Sabe por quê? O baile funk acabava meia-noite. A gente estava no gás, estendia o culto. Quando acabava o baile funk, nós ainda estávamos lá. E aí nós não pescávamos de anzol. Nós pescávamos com rede. Cercávamos, faziam oração, eles vinham brigando, sabe, aquela briga de galera, de ganho e correr, e a gente começava a orar por eles, manifestava no meio da rua, a gente colocava, né, para dentro da igreja, e o Senhor começou a salvar um monte de gente naquele período. Amém? Entende por que eu fiquei zangado com o juiz que acabou com o baile funk? Porque acabou com o meu cardume. A minha pescaria era... vinha aquele cardume, puxa vida, e eu tive que voltar para o anzol. É mais complicado pescar no anzol, sim ou não? Bem, não tinha tanta concorrência na época. Depois, em pouco tempo, abriram 28 igrejas no entorno. Parece que é uma para cada ano do que eu estou lá. Abriram 28 igrejas, pastor. Eu me lembro que uma começou com gente da minha própria igreja. Tem um moço chamado Edson Mauro. Alguém foi lá e pediu a varanda da casa dele para poder fazer uma oração lá. Só que o rapaz começou a ver o número, e aí começou
formatar uma igreja, e quando eu vi, foi uma terça-feira lá, e eu falei, varão, que benção, né? Você está começando uma igreja com as minhas ovelhas, sem pelo menos pedir minha ajuda. Vamos tornar esse negócio autorizado, né? Não precisa ser feito dessa maneira. Então, as igrejas foram surgindo. Mas esse moço que eu estou tentando excluir ele, e eu quero contar com a ajuda de vocês, ele está no lugar e quase não converte ninguém. Na verdade, o pessoal que está com ele está acompanhando uma outra pessoa que parece que é um primo dele. E a situação é que esse moço não está rendendo, não está gerando frutos. A primeira coisa que a gente pensa é que tem alguma coisa errada com esse moço, sim ou não? Não é a primeira coisa? Será que não tem alguma maldição? Será que não tem alguma coisa na vida moral dele? Será que esse homem não fez alguma coisa que Deus cerrou o céu? E aí, baseado nisso tudo, né, nessa falta de informação, porque ele também não dá muita informação, o que vocês acham da gente até, de uma maneira preventiva, não vamos falar mais excluir, pelo menos a gente suspender ele? Quem vota para a gente suspender esse moço, até para a gente levantar, para saber o que está acontecendo, que não se converte ninguém, o povo que está lá está indo embora e ele está ficando praticamente sozinho. Alguém aqui votaria para a gente suspender preventivamente esse moço? Porque excluir ficou meio pesado, não, irmão, aqui já queria advogar, né? Quem votaria para a gente suspender? Ué, não tem mais de anos que não tem alma lá, mais de ano que não rende nada, não tem alguma coisa errada? Hã? Menos ele. Eu não sei se ele é casado, não. Eu disse que as informações são... Azia para pé. Para observar. Então tá. Quem mais tem alguma sugestão? Ele traz para perto, o irmão aqui já quer saber a vida particular dele. Eu não sei muita coisa sobre ele, não. Vamos lá, vida particular dele, não sei se ele está tendo algum rolo com alguém, não sei. Crente gosta dessas coisas, a gente vai ter que acionar aí aquelas páginas famosas, como é que é Fuxico Gospel, para ver se ele está no Fuxico Gospel, né? Mas quem aí proporia, pelo menos, suspender esse homem? Irmão, vocês estão liberais demais. Vocês não acham que vocês estão liberais demais, não? Todo mundo com medo de na sua igreja, o que você faria? Agora vamos ser sinceros, uma coisa aqui na reunião, na sua igreja, você manteria ele lá mesmo não dando frutos? Faria um gabinete com ele. Vocês manteriam ele lá mesmo não dando frutos? Meu Deus. Tem alguns aninhos. Pode ser aspirante. Eu gosto Alguém, vamos votar para pelo menos a gente suspender ele, tirar ele. Não, vamos suspender não. Vamos tirar ele da frente do trabalho então. Estou melhorando um pouquinho para você. Eu cheguei querendo excluir, aí já falei em suspensão. Estou sentindo que vocês não estão muito à vontade, não querem me ajudar. Então vamos pelo menos tirar ele da congregação? Sim ou não? Quem vota para a gente tirar ele da congregação? 1 voto, 2, cadê mais? Mais alguém aí? Oi, gente, vocês não vão me ajudar, não? Vou ter que tomar a decisão sozinha? 1, 2, 3, 4. Do lado de cá, meus alunos. Vão votar, tirar ele, pelo menos, da congregação, gente. Não está funcionando. Meu Deus, eu vou ter que pregar. Vocês não me ajudaram muito, não. Então, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos ler versículo 24. Vocês agora vão entender que me ajudaram bastante, não é? Eu excluir, vocês não querem. Suspender, vocês não querem. Mas tirar da congregação, vocês aceitam, né? Então tá bom.
Então, tá bom. Posso ler? E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas o que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas, vestes especiais? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas o que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti, o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que o João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Bem, vocês quase votam para excluir João Batista. Vocês quase votam para suspender João Batista, mas vocês tiraram João Batista da congregação. Vocês conhecem um pouquinho a história de João Batista, claro. Alguns discípulos, lembra que eu dei a deixa? Alguns discípulos alguns crentes começaram a seguir um primo dele. Também não sei se ele era casado, acho que não. Concordam comigo? Não, a Bíblia não dá muito detalhe sobre a vida dele, mas ele começa muito cedo, esquisito. E outra coisa, ele é um homem esquisito. Ele anda com umas vestes estranhas, come umas comidas estranhas e parece não ter muito resultado a partir do momento em que o primo dele aparece. E a Bíblia diz que alguém chega para ele e fala assim: ó, teus discípulos estão todos acompanhando teu primo, acompanhando Jesus. Quando você olha para o ministério desse homem, escute, esse homem tem 6 meses de ministério. Ele chega, anuncia e em seguida começa a sair de cena. Ele diz que ele é da terra, o primo dele é do céu. Ele diz que ele tem que diminuir mais ainda, porque ele está saindo de cena e o primo dele, tem que crescer. Mas ele, em vez de ficar magoado com todo mundo indo embora, ele diz uma coisa que a gente precisa, chama-se contentamento. Ele diz assim: eu sou amigo do noivo. O amigo do noivo se alegra com o noivo. Mas chega um momento de dúvida, quando ele já está preso, chama alguns ainda dos poucos seguidores e diz assim: vai lá, pergunta a ele se é o que nós esperávamos, se ele é, ou se ainda temos que esperar, porque se ele não é, eu falhei. Se ele não é o Messias e eu vim para anunciar o Messias, significa que eu falhei. Tem hora que no ministério, mesmo depois de você ver a pomba, mesmo depois de você ouvir a voz, mesmo depois do Espírito Santo dizer para você: abre a boca e diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem hora que a gente tem dúvidas. O ministério também é lugar de dúvidas. Ah, vocês acham que nesses anos todos que eu tenho, eu só tive certezas? Não, eu tive dúvidas. E ainda as tenho. Ah, nesse tempo de ministério, foi só bênção, só vitória. Eu tive muitas lutas, muitas batalhas. E não tem nada a ver com o Senhor, tem a ver comigo. Algumas batalhas eu perdi, não foi o Senhor, eu perdi. Nesse período que eu e Araci estávamos iniciando o Galo Branco, nós ganhamos muitos jovens e adolescentes para Jesus. A maioria desses jovens e adolescentes eram do tráfico de drogas. Quando a polícia batia lá no morro, eles desciam correndo. E eles iam para onde, Araci? Para a igreja. Eles sabiam, dia de culto, eles tinham lugar para refúgio. E eu me lembro de um dia, a gente está lá, a igreja cheia, num dia de semana, um dia de estudo bíblico, uma terça-feira, eles desceram, correram, se meteram no meio do povo, daqui a pouco a polícia chegou, olhou, entrou, olhou, e só tinha crente, só tinha santo.
Mas quando a polícia foi embora, eles voltaram para o morro. Bem, nessa caminhada nós ganhamos alguns. Fomos em delegacia, tirar meninas em delegacia. Araci foi minha companheira de tudo isso, madrugada. Eu me lembro de estar pregando num lugar, Araci ficou um domingo de manhã, daqui a pouco a gente consegue falar, você está onde? Eu estou aqui no morro, a igreja lá na principal, lá no morro. Ela falou, eu entrei numa casa, caiu todo mundo endemoniado, e a gente cheio de novo convertido. E Araci falou, eu não sei mais o que fazer aqui. É muita gente endemoniada. Lógico, é evidente que ela fala não sei o que fazer, é brincadeira, isso é, né? Araci sempre foi cascuda de igreja, nascida e criada no meio dessas coisas. Né? Deus me deu uma mulher forjada no fogo. Mas eu perdi algum desses garotos. Alguns desses garotos foram mortos. Fazer sepultamento dessa gente que uma hora está na igreja, outra hora está no morro, uma hora está na fé, um domingo está na igreja. Não é fácil. Você acha que isso não é uma perda? Você não acha? Como é que você acha que eu fiquei? No outro dia eu estava pregando, alegre, falando em língua. No outro dia eu estava falando, Senhor, eu acho que eu estou no lugar errado. Eu acho que eu tinha que ser pregador itinerante. Por que eu inventei de ser pastor de igreja? E a gente chorava, soluçava, mas Deus nunca disse para a gente, pare. Deus sempre dizia, minha graça te basta, e a gente continuava, e a gente continuava, e a gente continuava, e a gente continuava. E a gente chegou até aqui com muitas perdas. João Batista. Você sabe que crescimento de igreja é o desejo de todo mundo, sim ou não? Pastor Zé, eu me lembro que eu estava fazendo um seminário no Fonseca. Outra coisa, não existia esse monte de seminário que tem hoje, não. Hoje tem seminário à torta direito, sim ou não? A gente tinha que sair daqui para estudar lá no Fonseca. Outra coisa, hoje seminário é uma vez por semana, tá, meus alunos? Hoje é segunda-feira, né? Tem gente que consegue faltar. Tem um monte de gente hoje que falou, pastor, não vai dar aula não, vai pregar, então vamos ficar. Era segunda, quarta e sexta, e tinha que estar lá. E aí? Você acha que era fácil? Não, não era, nunca foi. Mas a gente quer grande igreja. Nessa época, sabe o que eles liam? Paul Yong-Shu. Esse era o livro predileto dos estudantes do seminário. Paul Yong-Shu era o pastor de uma igreja que na época tinha 500 mil membros. Aí a gente fala, todo mundo tem que comprar o livro, tem que comprar o livro, tem a quarta dimensão, tem que comprar o livro, depois da quarta dimensão, mais um outro, os grupos familiares, tudo que o pessoal fala hoje aí, a célula, não sei o quê. Paul Yong-Shu já falava disso há não sei quantos anos atrás, de grupos familiares. O Paul Yong-Shu conta em um dos seus livros que um dia ele ficou lá no meio de uma construção de um templo enorme e ele não tinha dinheiro, querendo arrumar empréstimo com outro dívida para pagar em banco. Um dia ele sobe lá, não sei que andar, terceiro, quarto andar, de um esqueleto de cimento, e lá o diabo começa a dizer para ele, você vai passar vergonha, você vai passar... Satanás tem a mesma cantiga, ele não muda a nota, né? Você vai passar vergonha, você não vai conseguir, vai ser uma desgraça, vai ser uma tragédia. Tem gente que acaba com tudo porque acredita no diabo. Você deveria acreditar no Senhor que está dizendo a você, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vai dar tragédia nada, não vai ter desgraça nada. Eu vou fazer você vencer essa tragédia, vencer essa desgraça. E ele teve lá, ele conta no seu livro que ele quase se jogou de lá, quase se matou. O apóstolo Paulo tem um texto que ele diz que chegou um momento que ele quase se desesperou da vida. Mas a gente pensava assim, quem vai ser o Paul Yong-Shu do Brasil? Aquele monte de seminarista sonhador, eu com 22 anos de idade, um monte de gente dessa idade, gente que já pregava, e todo mundo falando, não, nós vamos ser pastores de igrejas. Aí se Paul Yong tem 500 mil, numa Coreia pequena, nós vamos ser pastores de 100 mil, 200 mil. Deus olhava do céu, se ele pudesse, ele usaria aquela frase daquela comediante, né? Olharia para a gente e diria assim, coitado.
Coitado. Irmão, eu me lembro que há uns 15 anos atrás eu fui pregar para um grupo de pastores lá na Zona Oeste. Tinha um conselho de pastores. E os pastores estavam vivendo um momento de muita frustração. Porque enquanto as pessoas falavam em Zona Oeste para Cristo, Zona Oeste para Cristo, as bocas de fumo eram abertas. Zona Oeste para Cristo, o centro de macumba ampliavam. Zona Oeste, e o povo estava meio frustrado. E naquele momento ali, sabe, eu ministrando num sábado de manhã para aqueles pastores, eu disse para eles: vocês querem igreja grande? Quem quer igreja grande, levanta a mão. Eu pensei no Silvio Santos: quem quer igreja grande, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Falei: agora deixa eu contar para vocês aqui o preço de uma igreja grande. Vamos pegar Jesus. Jesus começou com 12, sim ou não? 12. Vamos parar nos 12. Nos 12 ele tem um negador e um traidor, fora os covardes. Porque a Bíblia diz que tem a hora que Jesus é encontrado lá no jardim, o traidor chega, né? O negador vai se manifestar, mas a Bíblia diz que a maioria fez o quê? Deixou ele na mão do traidor. E ó, uma vez um irmão falou para mim: pastor, eu vou sair dessa igreja. Pastor, eu vou sair dessa igreja que só tem gente falsa, só tem gente terrível, e eu vou embora. Eu falei: não era para você ficar? Você só tem gente falsa, você é o único que se salva. Você está dizendo que vai me largar sozinho com um monte de gente falsa? Mas foram isso que os discípulos fizeram. Eles deixaram Jesus com o traidor. Só teve um que teve um pouquinho de coragem, pegou uma espada, não foi assim? E foi repreendido. E Jesus ficou na mão do traidor. Jesus é levado preso, Jesus é humilhado, um julgamento que a gente não vai entrar em detalhe. E aí, daqui a pouco, aparece o negador. Agora, eu não vou entrar nesses detalhes, eu quero mostrar para você. De 12, qual o percentual? Um traidor, um negador e uns covardes. O que sobra? E aí, lá na Zona Oeste, eu falei: vamos trabalhar com percentual? Você quer ter 120 crentes, qual o percentual entre negadores, traidores e covardes? Você quer ter 1000, você acha que diminui o percentual? Não, aumenta. Você vai ter mais traidores, você vai ter mais negadores e mais covardes. Você quer ter 10.000 crentes, meu irmão? Desculpa, mas a dor de cabeça vai aumentar. E aí eu quero contar a minha história particular. Aos 43 anos, abrindo congregações, eu tenho um infarto aos 43 anos. Meu filhinho caçula ainda iria completar 2 anos de idade. Meu coração necrosa. Eu vou para o HCN de Niterói. De lá do HCN me mandam para o hospital escola lá no fundão. Imagina você, se eu tivesse 1000 crentes, hein? Você já pensou que Deus tem poupado você? Deus conhece você. Deus conhece a sua capacidade. Em vez de ficar olhando para o Yogi Shu ou o ministério do irmão fulano com aquele olho comprido, quem sabe aquele irmão lá é um outro tipo de atleta. Uma vez perguntaram a um camarada chamado Robson alguma coisa, acho que era Robson, eu não vou lembrar o nome do corredor. Ele só corria corridas pequenas, né? 100 e 200, 100 e 200. Robson Caetano. E aí perguntaram: mas por que você não faz igual o Joaquim Barbosa, que corre aquela de, né, longa? Ele falou: não, a estrutura do Joaquim é outra, não era Joaquim Barbosa, não, era Joaquim alguma coisa. Ele falou: a estrutura dele é outra, eu só aguento essas corridinhas aqui. Eu aguento a corridinha de 100, que é um tiro, uma corrida, a de 200, não passo disso. Quem sabe você é um atleta de uma corridinha de 100, e você está de olho grande no camarada que consegue correr 1.500. Se colocar você na corrida de 1.500, o que vai acontecer? Vão matar você. E a gente não aceita o que Deus tem dado para a gente. Agora, quem disse para você que o vencedor é quem consegue ter 1000 membros?
Lógico que eu estou pregando para vocês aqui e para mim, tá? Não é pastor Zé Wellington, não. Eu profetizo 10 mil na vida dele. 1000 ele já chegou, vamos para... Mas a estrutura, concorda comigo? Meu pastor Alberto Goulart teve 60 congregações, eu acho que 4 mil membros, a Assembleia de Deus é uma outra época, um outro tempo, concorda comigo? E ele uma outra estrutura, mesmo assim, terminou os seus dias com uma perna amputada e cego. Quem disse a você que vencedor é o camarada que tem 1000 membros? Quem disse a você que vencedor é o camarada que conseguiu, com os 1000 membros, comprar uma Ferrari? Porque a gente fica olhando essas coisas, a gente não está olhando pelo amor às almas. Eu queria ter 1000, porque eu queria arrancar 1000 do inferno, 1000 da mão do diabo. É possível que Deus te dê 10 mil e ainda te ajude a cuidar dos 10 mil por causa do propósito do seu coração. Mas a grande maioria olha assim e fala, poxa, se eu tenho 1000 membros, eu compro uma Ferrari com 1000 membros. Se eu tenho 10 mil, eu compro um helicóptero com 10 mil. E aí o propósito não dá para ser abençoado. Outra coisa, quando você chegar no céu, eu não creio que você vai levar um puxão de orelha porque não conseguiu ser pastor de 10 mil. Porque quando Jesus analisa João Batista, Jesus diz o que sobre João Batista? Não, isso não é uma mensagem para você, sabe, ser medíocre. Eu não estou aqui confortando, não, meu irmão, se você puder 1000, ganhe 1000 para Jesus, arranque 1000 pessoas do inferno. Eu estou falando de propósitos. Agora, quando a gente olha para João Batista e o que Jesus diz de João Batista, Jesus está dizendo assim, vocês saíram para ver uma cana agitada pelo vento, frágil. Agora, deixa eu dizer para vocês, ele é, olha, vocês acabaram hoje de tirar da congregação um homem que é profeta. Vocês acabaram de botar para fora da congregação um homem que Jesus chamou de profeta. Mas Jesus falou mais dele, Jesus falou, ele é o quê? Um anjo. Mas como é que Jesus chegou a essa conclusão? Primeiro, ele foi e ele fez o que ele foi chamado a fazer. Envio diante de ti o meu anjo. Não é assim que diz a Bíblia? E ele vai anunciar, ele vai dizer, eu não sou o grande personagem está chegando. Aí quando chega ele diz, eis aí ele, eu prego, quem tira o pecado é ele, eu anuncio, mas quem faz é ele. E aí Jesus olha para esse homem e diz assim, ele é maior, porque no reino do céu o que vale não é a quantidade, não são os prêmios que você recebe, o que vale é a obediência. Ele foi chamado para fazer aquilo, ele não diminuiu, como também não exagerou. Pastores são suicidas, porque não foram chamados para fazer e resolveram fazer diferente. Eu tenho um conhecido que construiu, sabe, pastor, lá em Mesquita, um templo para 5.000 pessoas. E esse homem passou os últimos 10 anos da vida dele construindo um templo para 5.000 pessoas. Você entra lá num lugar que você não dá nada, daqui a pouco tem um negócio gigantesco lá. Eu fui pregar um dia lá e ele estava dizendo, não, vou fazer, e com luta, e sugando o povo. E um ano antes de inaugurar, ele, como diz aquele personagem do Nelson da Capitinga, morreu. Aí eu vou um ano depois da morte dele pregar lá. Encontro um pastor me contando uma história. Esse homem, ele não consagrava ninguém a pastor, todo mundo era presbítero, ele não queria sombra. E aí, um homem, a filha dele, conhece um moço na universidade. Casa com esse moço e vai morar onde? Em Mesquita. Ele é do norte. Ele vende tudo, com saudade da filha, e agora para ver os netos, vem morar aonde? Lá perto da filha. E aí ele era assembleano, procura uma igreja para congregar.
E ele era pastor, então ele foi recebido. Ele era o único pastor. E aí o pastor morre, todo mundo era presbítero, ele assume. E aí ele começa a chorar. No dia que eu fui pregar lá falando, eu nunca planejei nem tomar conta de igreja. Agora eu estou aqui, eu jamais imaginei que iria pastorear um negócio desse, na mais desse tamanho, um tempo que eu não sei, não era meu sonho. Eu tive que assumir porque não tinha outro para assumir, mas nunca esteve no meu sonho. Deus colocou na minha mão, nem sei eu porquê. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A minha visão, meu sentimento, esse pastor poderia ter construído um templo para 2.000 pessoas, fazer 2 cultos, 3 cultos e ter vivido um pouco mais. Ele se desgastou tanto. O projeto dele não era mais ganhar almas nem entrar no céu. O projeto dele era fazer um grande templo e deixar marcado na história que ele construiu um templo para 5.000 pessoas. Tem muita gente se desgastando, tem muita gente se matando. Deus não chamou você para isso. Lembra que eu falei do início que a gente pegava de rede? Sim ou não? Pescava de rede? E depois teve que pescar de... Ainda hoje eu estou tentando aprender a pescar de anzol. Lógico que é mais fácil pescar de rede. Mas eu estava olhando a vida de Paulo, examinando a vida de Paulo. Paulo vai para um lugar e ganha um casal. Paulo vai para um outro lugar, ganha um moço. Aí começa, vai para a cadeia, ganha um homem e a família desse homem. Você não vê Paulo dizendo assim, olha, vou fazer uma cruzada para 100.000 pessoas, para 10.000 pessoas, vamos construir um big templo. Não. Paulo está andando, Paulo está rodando, Paulo está pregando para um, está pregando nas praças, Paulo está pregando nas casas, Paulo está pregando, ele está com o anzolzinho dele, onde ele passa, ele ganha alguém para Jesus. O que Jesus está esperando de nós é isso, é no nosso trajeto para o trabalho, é na nossa ida ao supermercado, é na nossa ida à farmácia, a gente tem que ir com o nosso anzolzinho, dizendo, existe um caminho, esse caminho é Jesus. Talvez você não seja nunca pastor de 10.000, talvez você nunca seja o pregador de cruzadas com 5.000 pessoas, mas Jesus chamou você para ser pescador, e Ele deu uma linha para você e um anzol, e Ele vai perguntar para você, o que você estava, eu fiquei esperando um tempo em que o cardume iria, não tem promessa de cardume, mas tem promessa de que se você pregar o evangelho, as pessoas virão. Ele chamou você para ser pescador de almas, mas isso começa no 1 a 1, no anzol. Não tira um peso da gente? Sim ou não? Não tira um peso da gente achar que tem que ser... esses dias eu fui ouvir um pastor de São Gonçalo, ele estava falando num café de pastor de Itaboraí. Alguém me chamou e eu fui lá. Eu, como já vivi um pouquinho, sentei lá e percebi que ele levava algumas pessoas. Eu trouxe alguns alunos aqui, mas não combinei com ninguém para na hora que eu falasse, o pessoal levantar no meio, o outro levantar no lado. E assim ele espalhou um povo que ele levou, e toda hora que ele falava, ele respirava. Às vezes ele fazia assim, o povo já explodia. Eu, com a minha idade, só perco para o pastor Jorge, né? Eu só perco aqui de idade para o pastor Jorge. Na minha idade, pastor, a gente já viu tanta coisa, eu fiquei olhando, olhei para trás, cutuquei meu filho e falei, olha só, é orquestrado, atenção, quando ele fizer um gesto, vai levantar 1, 2, 3, 7. Meu filho falou, pior que é, pai. Eu falei, Aí daqui a pouco ele começou, a minha igreja hoje é a maior igreja de São Gonçalo. O povo, a minha igreja será a maior igreja do estado do Rio. Não, a minha igreja será a maior igreja do Brasil. Ele falou, e se Deus quiser, pode ser a maior igreja do mundo. Bem, eu durante muitos anos dublei, desde 2001, dublei um pastor chamado Crefaldola. A igreja do homem é do tamanho do Maracanãzinho, cabe 25.000 pessoas sentadas. O estacionamento da igreja dele é um negócio de doido. E eu encontrei ele reclamando,
porque ele fez uma conferência, ele faz aquelas conferências assim, né, de domingo a quarta, e tinha que fazer inscrição. E ele estava revoltado, pastor, porque só tinha 17 mil inscritos. Eu parei, estava dublando, parei, comecei a rir. O pessoal, o que foi? Eu falei, rapaz, ele está brincando porque só tem 17 mil inscritos. Eu, se tivesse 10% disso, eu estava dando cambalhota. E tem gente se torturando. E aí você vê uma vaidade dessa. A minha igreja vai ser, irmãos, eu só espero entrar no céu e levar aqueles que o Senhor me deu a responsabilidade de cuidar. A Bíblia diz que quem mais é dado, mais será cobrado. Eu não estou trazendo uma mensagem de conformismo, mas de adequação. Pare de ficar sonhando com algo que Deus não chamou você para ter. Eu queria ter 5 filhos. 5 filhos. No segundo filho, a Araci passou mal pra caramba. E minha mulher é franca demais. Ainda hoje ela me assusta. Pensa numa pessoa que não dá uma embalada, não dá uma lustrada, do jeito que vem, sabe? Do jeito que vem, ela manda, ela virou para mim e falou, ainda lá no quarto com meu filho recém-nascido, ela quase foi embora mesmo. Aí ela falou para mim, olha só, se você quiser ter 5 filhos, está liberado. Divorcia e vai ter o complemento, porque aqui saíram 2 e vai ficar só nisso mesmo. Que mulher sábia. Meus filhos grandes me dão prejuízo. Eu fico pensando de vez em quando, meu Deus, o que o Senhor me... Tem um lá que ele comprou uma moto, e de vez em quando ele me liga e fala assim, pai, o pneu da nossa moto furou. O pneu da nossa moto. Eu falei, como? Eu nem sei andar nisso, mas eu sou sócio dele. Imagina se eu tenho 5 filhos me dizendo que o pneu da nossa moto, do nosso não sei o quê. Mas você quer ter 10 mil crentes. Você sabe o preço disso? Eu queria ter 5 filhos, estou muito feliz com os 2. E eu tenho lá meus arranca-toco com os 2. Volta e meia eu tenho meus problemas. Tem um agora que falou que vai casar. Aí eu já perguntei para ele, você está me comunicando? Comunica para o pai da moça. O que eu tenho com isso que você vai casar? Olha para mim, vê se eu sou o pai. Não, você vai falar com o pai, comunica para o pai da moça. Eu falei, pai, porque você sabe, não sei de nada. Pensa 5. Você ainda continua querendo 10 mil crentes? Não é para você parar de pregar, é para você continuar dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor me deu 20, eu vou lutar para prestar conta ao Senhor dos 20. O Senhor me deu 100, eu vou lutar para... Eu não vou, me torturar. Eu não vou partir igual o outro, construindo um templo para 5 mil e não conseguiu inaugurar. Eu quero fazer o que o Senhor me deu para fazer. Eu quero ser igual João Batista. São só 6 meses para a glória do teu nome. A obediência faz você ser considerado grande. Não inventa não. Não inventa não. Mas a Universal faz culto manhã, tarde e noite. Tá. Você também quer botar culto manhã, tarde e noite. A Universal faz culto semana. Você quer só você e a pobre coitada da sua mulher. Porque vai ter uns obreiros, quando olhar assim, vai dizer, manhã, tarde e noite, quer ser Macedo, quer comprar a TV Record. E aí você convence eles que o quê? Só quero ganhar almas. Tá bom. Agora vamos voltar ao básico. Jesus nos chamou para pregar o Evangelho. Nós não somos vendedores de plano de saúde. Jesus chamou para a gente pregar o Evangelho. Ele não disse que a gente ia ganhar comissão por associados. Nós estamos com um clubinho e estamos associando, porque as igrejas estão cheias de pessoas associadas,
que não nasceram de novo. Antigamente, você fazia questão de dizer, primeiro eu tenho que orar para essa pessoa ser liberta, né, para não vir para as águas bastimais cheias de demônio. Depois a gente diz assim, não, eu preciso ensinar a Bíblia para essa pessoa, eu preciso para ela que não dá para continuar seguindo Jesus cheio de carrapichos, mas hoje não, eu preciso mostrar para os outros que eu sou o cara da onda, da moda, que minha igreja está cheia, não importa se eles estão indo para o inferno, desde que seja aqui dentro. Eu fui pregar numa grande igreja de Ricardo Albuquerque, e quando eu cheguei lá, sinceramente, eu achei que tinha entrado num clube. Primeiro que não tinha nome de igreja. E depois a galera, sabe, fazia uns negócios estranhos lá. Aí eu na hora de pregar, eu brinquei com ele e falei, rapaz, eu achei que tinha entrado em outro lugar, não achei que era uma igreja, não, né? Aí ele falou assim, não, eu estou ganhando esse povo para Jesus. Eu falei, você já falou de cruz para eles? Aquele negócio que Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome. Você já falou de cruz? Eu falei, não, tem que ser devagar. Eu falei, então me ensina, porque eu estou ultrapassado. Tiraram o evangelho da cruz, tiraram a cruz do evangelho. Então, tirando o Jesus do evangelho. Sucesso a qualquer custo, a qualquer preço, vai nos fazer pagar um preço. A maior alegria de um pastor era quando ele podia sepultar alguém e dizer assim, irmão fulano foi para o céu, vivia uma vida santa, foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esses dias um pastor me perguntou, me dá um texto aí, Martinho, porque eu vou pregar, eu vou fazer o sepultamento de um homem, e eu nem sei, ele estava lá na igreja já há uns 2 anos, eu não sei se ele foi para o céu ou não foi para o céu. Eu fiquei olhando, assim, deu vontade de falar para ele, Zé Wellington, eu também não sei se você vai, não. Porque se alguém passa 2 anos dentro da sua igreja e você diz que não sabe, você está pregando alguma coisa errada. Porque todos os dias a gente precisa abrir a Bíblia, abrir a Bíblia. E dentro da Bíblia tem lá Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ah, mas alguém falou para mim esses dias, não, eu batizei um rapaz lá, ele ainda fuma. E eu falei, você falou que ele tem que negar-se a si mesmo? Aí ainda fuma, ainda cheira. Teve um outro de uma congregação que era lá em Itaocara. E aí eu chego de surpresa, a gente tinha uma congregação lá, aquela doideira de abrir igreja em tudo quanto era canto, pastor. E aí quando eu chego lá, encontro uma pessoa, né, cabelos aqui, na porta, na recepção. Eu olhei de longe, passei perto, boa noite, a paz, e fui para o púlpito. E fiquei olhando, e fiquei olhando, e fiquei olhando, e eu não consegui identificar. Quase que eu perguntei, porque eu não conhecia a deputada, né? Senão eu perguntaria, Érica Hilton, é você? Eu falei para ele, varão, é o que eu estou pensando? Aceitou Jesus na semana passada e eu já dei atividade para ela se envolver. E estava lá na porta, como recepcionista da porta da igreja. Eu virei e falei para ele, não tem alguma coisa errada, não? Não tem que começar a pregar primeiro, é um bebê espiritual, ministrar. Não, Deus nos deu oportunidade, eu estou dando também. Aí virou para mim e falou, só precisa amar mais, pastor. Eu disse para ele, era um domingo, eu falei, amanhã, segunda-feira, você vai procurar alguém, um pintor, que risque lá, pinte em cima, borre o nome de Assembleia de Deus, Central de Alcântara, Ministério Redimir, e aquele nomezinho que não vale nada, escrito Ministério Pastor Martim Monteiro, borra também. A partir de amanhã, você segue sozinho, porque você já está querendo me ensinar, sabe mais do que eu. Alargaram o caminho para o céu. Você acha que esse é o meio de ampliar, crescer, ter um monte de ovelhas? É isso que a gente quer?
O nome disso não é ganhar almas para Jesus. O nome disso é adesão. Pessoas que aderiram a você, que aderiram o tipo de mensagem que você está pregando. Porque quando você começar a pregar a Bíblia, eles vão te abandonar. O caminho ainda continua sendo estreito, sim ou não? Ainda continua? Porque o caminho é Jesus. Não tente mudar, não. O caminho ainda é Jesus e continuará sendo Jesus. Você não é o caminho. Você não tem autorização. O capitão Nelson está fazendo esse negócio com o governo do Estado. Parece que ele tem legalidade para isso, sim ou não? Martim Monteiro tem legalidade para chegar ali, mandar meter um trator e dizer, não está legal não, eu não sou, eu tenho engenheiro, tenho projeto, vamos ampliar mais um pouquinho. Pastor Simões, o bispo Simões tem autoridade para isso, legalidade para isso, chegar ali e dizer, não estou gostando não, vou chamar um cara de um trator e eu tenho até o cimento, eu já vou aumentar um pouquinho. Legalidade, nós também não temos legalidade para fazer um novo caminho. O caminho é, diga para quem está ao seu lado, diga assim, aceite o que Deus determinou para você. Fala para ele, você está indo bem aceitando. Você está indo bem. Dá glória a Deus. Você vai entrar no céu se você não inventar muita coisa. Se você não inventar de ter um público maior, só para satisfazer o seu ego, só para você ser reconhecido, você vai ser tratado como João Batista foi. Ele é grande. Não tinha 10 mil membros, mas era grande em obediência, grande em submissão, grande em fazer exatamente aquilo para que foi chamado. Você pode dar um glória a Deus? Dê um glória a Deus aí. Amém? Estou encerrando a minha parte. Quando chegar lá no céu, vou comunicar a decisão que vocês tomaram para João Batista. Vou falar para eles, olha, teve uma reunião lá embaixo que mandaram suspender você. Mandaram colocar você no banco. Mandaram tirar você da sua... E olha que a congregação dele não tinha nem teto. Não tinha poltrona. E mesmo assim, mandaram tirar o homem da congregação. Mas Jesus não fez como a gente faria. É muito bom aquele livro, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Ou Em Seus Passos, o que faria Jesus? Jesus não fez. Eu gosto de Jesus por isso. Eu gosto de Jesus, o tratamento que ele dá à mulher, pega no ato de adultério. Eu gosto de Jesus. Parece que ele tem uma autoridade para isso, né? Para transformar pecadores terrivelmente condenados em gente pronta para ir morar no céu. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus.